Doutor, diga-nos, o que é que o CDS propõe para esta área importantíssima da educação em Portugal? Primeiro que tudo, boa noite a todos. Obrigadíssimo à Ferlap pelo convite que nos endereçou e a oportunidade que nos dá para esclarecer qual é a nossa posição relativamente a cada um destes 5 pontos. Cumprimentar também os meus colegas de debate e começar por vos dizer que todas as medidas de política educativa que estão pensadas no nosso programa têm, no momento presente, que ser enquadradas pelo contexto em que nós nos movimentamos no país. E, portanto, tudo aquilo que sairá, não muitas das vezes aquilo que nós desejaríamos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer. Relativamente à pergunta em concreto sobre a rede escolar e os mega-agrupamentos, dizer-vos que nós, pelo que está em causa, somos favoráveis à reorganização da rede escolar. É importante que tenhamos em conta que é um instrumento para se atingir aqueles que são os objetivos do sistema educativo português e que são a melhoria da qualidade das aprendizagens e a prevenção do abandono. E, como tal, temos que ver se temos as melhores condições para conseguir cumprir com essas metas que estão estabelecidas para nós. A rede escolar, como estava, tinha limitações a 2 níveis. Tinha limitações físicas e tinha limitações humanas. Era necessário, do ponto de vista dos alunos, criar uma dimensão que lhes permitisse uma melhor socialização, que só é conseguido se, efetivamente, os alunos puderem interagir com outras crianças, não em número diminuto da sua idade. E permitir também aos professores que não estejam isolados no seu posto de trabalho, porque, caso contrário, não se cria a massa crítica suficiente para se poderem questionar os métodos de trabalho, as planificações de trabalho, a avaliação de trabalho. É preciso que haja uma equipa que consigamos, efetivamente, passar uma reflexão sobre aquilo que se está a produzir. Efetivamente, é preciso acautelar algumas coisas antes de se dar esse passo. E a cautela que é preciso ter é, primeiro que tudo, antes de concentrar, saber se está ou não está o novo equipamento em condições de acolher os alunos e os profissionais. E ter também como condição prévia se foram ouvidos os intervenientes nos novos agrupamentos, se as autarquias foram ouvidas e se a comunidade educativa foi ouvida. Relativamente aos mega-agrupamentos, nós defendemos que os agrupamentos tenham que ter uma dimensão que permita executar os projetos educativos. Porque se for para desvirtuar os projetos e as cartas educativas, então não devem existir agrupamentos para além dessa dimensão. Essa é a nossa posição. Colocamos na Assembleia da República um projeto de resolução em que colocamos a votação a definição dos critérios para a constituição do reagrupamento de escolas, a reorganização da rede escolar e a criação de mega-agrupamentos. Uma das questões que vos perguntamos tinha a ver com a escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro era um desejo, pelo menos utópico, dos pais da existência, nomeadamente no primeiro ciclo. Com as atividades de enriquecimento curricular, ao longo dos tempos houve quem considerasse as virtudes, mas também considerasse que aquelas atividades, algumas delas eram de empobrecimento e não de enriquecimento. Na opinião do CDS, esta escola a tempo inteiro veio enriquecer ou veio empobrecer as crianças? Na nossa opinião, esta escola a tempo inteiro veio desviar as atenções daquilo que é essencial, que é uma escola de qualidade. O mais importante é criar uma escola de qualidade para depois se ver em que termos é que se tem que agir. E, desde logo, pensar para quem é a escola, quais são os destinatários da escola, que dificuldades é que existem para podermos ter uma oferta diversificada.
É por isso que o CDS tem no seu próprio programa a revisão curricular, porque considera que está desajustada no segundo e terceiro ciclo. Os planos curriculares estão desajustados daquilo que são as necessidades sociais. É por isso que tem no seu programa eleitoral a introdução de cursos profissionais no terceiro ciclo, porque os alunos abandonam precocemente de forma desqualificada, e nós temos também, na mesma linha de querer uma escola de qualidade, temos que lutar pela qualificação dos alunos e não pela certificação apenas dos alunos, porque isso são questões estatísticas e basta baixar a qualidade para certificar mais, e nós estamos muito mais interessados em que a escola qualifique os seus alunos e que os consiga dotar de conhecimentos e competências que os façam progredir o mais possível. E, portanto, é preciso haver uma oferta diversificada. Portanto, para nós, essa questão da qualidade está em primeiro lugar. No entanto, a escola a tempo inteiro é preciso refletir sobre aquilo que foi feito. E o que é que tem interesse no que foi feito manter e o que é que não tem interesse manter. Até porque, antes de se começar a falar na escola a tempo inteiro, aquilo que existia era já uma prática de instituições particulares de solidariedade social, de associações de pais, de terem uma oferta para tornar a escola a tempo inteiro, de atividades de dança, de música, de língua estrangeira, nomeadamente inglês. Então não era preciso colocar isto na lei? Estava a haver uma melhor articulação? É necessário, primeiro que tudo, que o Estado não sinta a necessidade de regular a vida toda aos seus cidadãos e que deixe a iniciativa à sociedade civil. Porque aquilo que fez foi, havendo já experiências muito boas, nomeadamente de associações de pais, retirou-lhe o apoio financeiro e regulou a sua oferta. Ao retirar o apoio financeiro, o que fez foi que nas escolas em que se manteve a oferta dessas associações de pais e dessas instituições particulares de solidariedade social, essa oferta já não passou a ser para todos, porque o financiamento já não existia. Passou a ser apenas para aqueles que podiam aceder a essa oferta. Ora, o Estado tem que se reservar para aquilo que é estruturante e não para tudo aquilo que é necessário fazer. A não ser que a sociedade civil não se organize para esse efeito. Não era o caso. Estava organizado. Depois, é preciso também pensar nas medidas da escola a tempo inteiro. E é preciso que haja esse debate, sem preconceitos. O que é que efetivamente foi colocado na escola a tempo inteiro e que são flops, que não correspondem a nenhum enriquecimento e que são apenas medidas que colocam dentro de sala de aula os alunos durante mais tempo, mas para aprenderem o mesmo. E, portanto, essa matéria tem que ser efetivamente revista. Nós apostamos mais na qualificação, apostamos na revisão curricular, no segundo e terceiro ciclo, apostamos no reforço daquilo que é estruturante, do português e da matemática, em detrimento da área de projeto e do estudo acompanhado. Portanto, achamos que é uma aposta correta e que deve ser continuada a investir no pré-escolar, nomeadamente até termos condições de universalizar a partir dos 3 anos o ensino pré-escolar. Portanto, há uma série de condições, assim como no ensino profissional também, criar, falei há pouco na introdução no terceiro ciclo, mas criar também uma rede de escolas de referência do ensino profissional, porque nós temos que ter como objetivo a qualificação dos portugueses. Portanto, o momento atual não se compadece com discussões teóricas que não têm medidas práticas que visem a melhoria da qualidade das aprendizagens. Sabe aqui o Dr. João Casanova e vamos mudar para a segurança. A segurança é uma coisa que nos diz respeito a todos e aquilo que se tem constatado nos últimos anos é que na escola desautorizaram-se os professores e abandalhou-se um pouco o sistema por coisas que se foram implementadas, se calhar algumas com alguma boa intenção, mas provavelmente não resultaram. Provavelmente não. Os dados dizem-nos que não resultaram no terreno.
Há um jogo do prende e desprende, pessoas que são presas e são soltas na hora. É o jogo do gato e do rato com a polícia. Defende-se o malfeitor, defende-se os direitos do malfeitor e esquecem-se por completo, por vezes, os direitos da vítima. A polícia tem situações em que pura e simplesmente acaba por apanhar sovas. Isto não é uma vez nem duas. Portanto, eu já presenciei esses casos, desde comunidades a fazerem, batem nas polícias, mulheres. Eu presenciei um grupo de ciganas a bater nas polícias. Pouco ou nada acontece a essas pessoas. Não tem a ver com ser ciganos, nem outro tipo digamos, de etnias. Tem a ver com as situações, com aquilo que a polícia hoje em dia transmite para a população, e a polícia sente-se forte em relação, se calhar, numa abordagem a um de nós, mas quando se trata de casos mais complicados, como os que eu acabei de enunciar, é preciso, de facto, uma polícia especial para intervir. E nós conhecemos os casos em que as escolas são rondadas por indivíduos, em que a polícia pura e simplesmente não intervém. Eu posso focar alguns casos, porque eu, inclusive, estive envolvido em algumas situações em que a polícia foi incapaz de atuar. Ou então, se quiser, lembremos-nos, por exemplo, da polícia a correr à frente dos adeptos de futebol. Portanto, são todas estas situações que nos criam alguma insegurança e que afetam também a escola, que é disso que estamos a falar aqui. Gostava de facto, depois desta introdução, de ouvir a opinião do Dr. João Casanova e seguindo-se os outros partidos. Obrigado pela sua questão. Eu julgo que, com a sua questão, quer que eu entronque com o Estatuto do Aluno. E respondemos às duas em conjunto. Eu dei a introdução, exatamente. Numa perspectiva, Sr. Doutor, se não se importasse, do futuro. Nós temos vindo a assistir à degradação e à insegurança, aumentando, sentimos que ela aumenta dia a dia. Aliás, os últimos casos dos últimos dias, sente-se que pulula por baixo do pano alguma insegurança que de repente ela solta-se e aparece. E vamos ver se não ficaremos por aqui até com casos mais graves. Portanto, eu gostaria que fosse numa perspectiva futura, no caso de terem algum poder na governação próxima. Muito bem. Eu vou entroncar então a sua questão sobre segurança, humanização e escola com o Estatuto do Aluno, porque faz todo sentido. A introdução que fez deixa-nos colocar neste momento a discussão numa questão que vai muito mais para além das questões concretas que aqui foram colocadas. Efetivamente, nós temos que voltar a repensar o papel da escola, o papel dos professores na escola, dos alunos e dos encarregados de educação. Ou seja, temos que voltar a valorizar socialmente o papel da escola para prevenir todos esses excessos, e nesse aspecto nós temos que aprofundar o Estatuto do Aluno no sentido de fazer uma paridade entre direitos e deveres. Não se pode ensinar nem só numa cultura de direitos, nem só numa cultura de deveres, mas os deveres andavam arredados do Estatuto do Aluno. É efetivamente necessário recentrar nesse equilíbrio para que se valorize o papel social da educação. As famílias têm que valorizar a aquisição de conhecimentos, têm que valorizar a escola para que os alunos saibam qual é o papel que é esperado da sua parte quando vão à escola. E o Estatuto do Aluno tenta efetivamente trabalhar essas matérias e há que aprofundar. Há que aprofundar matérias no âmbito do reforço da responsabilidade dos pais e encarregados de educação com o percurso educativo dos alunos. Há que responsabilizar os alunos pelo seu percurso educativo, pela valorização do seu percurso educativo, pelos seus atos. Há que aqui olhar para o Estatuto do Aluno numa questão que a administração foi mais longe do que aquilo que está na própria legislação publicada, em que subcarregou os professores
com um processo burocrático na construção de um plano individual de trabalho como recurso às situações em que os alunos cedam o limite de faltas, e foi colocado aí um ênfase demasiado burocrático que não é admissível nas escolas. Assim como os percursos alternativos para evitar o abandono, mesmo no caso em que os alunos estejam a incumprir o seu dever de assiduidade. É preciso... Concorda, por exemplo, que os pais, quando os miúdos são menores, que eles pratiquem atos de vandalismo ou de crime, que os pais paguem por aquilo que os filhos praticam? Não, sendo que eles são menores? Nós temos é que criar condições para que exista a responsabilidade sobre os atos. A forma de o fazermos terá que ser ajustada à sociedade em que vivemos. E por isso é que tem que haver o equilíbrio entre direitos e deveres. Porque não basta apenas punir. É preciso, primeiro que tudo, fazer com que se atribua valor social à educação, para baixar isso, para baixar esse tipo de casos que teve a enunciar. É verdade que é preciso não extinguir tudo o que há a fazer no Estatuto do Aluno. E há documentos, há uma série de documentos, há 8 documentos, 8 projetos que o CDS apresentou nesta última legislatura exatamente para darem corpo. E alguns deles vêm de encontro às questões que aqui colocou. Nós propusemos o reforço de meios humanos e materiais destinados ao programa Escola Segura. Nós propusemos que houvesse, da parte do Governo, a apresentação à Assembleia da República de relatórios semestrais sobre a violência. Não leva mal a interrupção, Gracieira, que pronto, abreviasse um pouco a resposta. Eu sei que o tema é complexo. Mas... Eu sei, mas estamos a condensar duas perguntas numa. E, portanto, temos um pouco mais de tempo para poder dar coerência, no fundo, porque tive a introduzir o valor social da educação que deve existir. Estamos com 5 minutos, mais ou menos. Os critérios da colocação de funcionários nas escolas, que são critérios cegos, são critérios que pensam uma escola como se todas as escolas tivessem a mesma tipologia, tivessem o mesmo tipo de alunos. E, portanto, isso não é possível. Foi outro dos projetos que apresentámos na Assembleia da República. A criação de gabinetes de apoio à escola e à família para acompanhar esses casos que requerem maior atenção por parte da escola. E, sem dúvida nenhuma, que tudo isso entronca naquilo que já aqui foi referido, na autonomia das escolas. Porque não pode ser centralmente, repare que todas as questões que temos estado aqui a responder, os mega-agrupamentos, a relação que existe numa escola a tempo inteiro e a qualidade, existe porque as escolas não têm autonomia. Porque é centralmente que se define que todas as escolas vão atuar da mesma maneira, independentemente das situações serem diferentes. Isso é dizer às escolas que o projeto educativo que têm nunca será o seu documento de autonomia. E é. E tem que ser, porque esse é que é o documento onde se retratam as associações de pais, onde estão também previstas as participações da comunidade, do meio envolvente, as empresas, a autarquia, todos os recursos estão espelhados no projeto educativo. As escolas precisam ter um projeto educativo em que definam a sua missão, os objetivos gerais que querem atingir, as estratégias que vão usar, os recursos que têm e depois, então, os instrumentos que são o projeto curricular de turma, que passa a fazer um todo coerente, o projeto curricular de escola, que passa a fazer um todo coerente, e os planos de atividades que passam a fazer um todo coerente. Em função de quê? Do projeto educativo e dos objetivos do projeto educativo. Portanto, para nós, nessas duas questões, é preciso, efetivamente, dotar a escola de autonomia e dotar a escola de gabinetes de apoio à família, de equipas multidisciplinares, que detetem, previnam e elaborem planos por escola para combater os fenómenos de violência que apontam. Muito obrigado, Sr. O que é que os partidos políticos propõem para que os pais possam acompanhar realmente os seus filhos na sua educação e no seu relacionamento com a escola?
Qual é a proposta? Neste caso, começamos outra vez pelo CDS. Qual é a proposta? Propostas concretas há neste momento. Nós sabemos que é difícil no momento que atravessamos, mas para nós pais é importantíssimo isto aqui. Mas é importante saber com o que é que podemos projetos de lei contar. discutidos sobre esta matéria? Só sobre isto. Houve. Mas nós agora queremos saber o que é que vai acontecer depois do dia 5 de junho. Aliás, este programa acontece exatamente nesta altura, que é para acontecer antes do dia 5 de junho. E vamos estar despertos, porque o programa acontece aqui próximo e nós vamos perceber se realmente o que é dito aqui hoje é o que se vai passar depois do dia 5 de junho. Isto é importantíssimo para nós. Eu penso que, e este programa tem outra função, que é credibilizar os políticos. E penso que está na altura dos políticos fazerem alguma coisa pela credibilidade deles. E o que foi dito aqui hoje... Está todos no mesmo saco, não? Não. Eu nunca meto toda a gente no mesmo saco. Posso apertar mais num saco, alargar mais do outro. Nunca são todos no mesmo. Mas que neste momento para o comum dos portugueses, e se calhar para o comum dos europeus, que os políticos estão assim, com a borda um bocadinho debaixo da água, estão. O que se tem visto, quem vê as notícias neste momento, fica um bocado preocupado. E nós realmente, enquanto movimento associativo parental, uma das coisas que é importante para nós é credibilizar realmente quem nos governa. Mas nós não conseguimos fazer se desse lado não houver vontade de fazer. Portanto, a ideia é esta. Quais são as ideias dos partidos políticos para que o movimento associativo parental possa participar ativamente, e isto tem a ver com a lei laboral, obviamente, na vida escolar dos seus filhos. Eu vou responder à sua pergunta, mas vou gerir os meus 3 minutos, porque o facto de ser o primeiro a responder às perguntas, depois ganha uma dinâmica nos restantes que me deixam a necessidade de falar agora. É verdade. Primeiro que tudo dizer que Aliás, eu até vou dar mais 1 minuto ou 2, porque eu acho que foi ultrapassado aí no meio disto. Não, porque a conversa ganha uma dinâmica que muitas das vezes se desvia do ponto pelo qual eu comecei. Exatamente. Mas para vos dizer que os destinatários das políticas estão pouco preocupados se essas políticas são de esquerda ou de direita. Estão preocupados é se elas respondem às suas necessidades. E por isso eu não vou entrar aqui a dizer quem votou os meus projetos contra e a favor, e se eu participei num projeto, se ele tem qualidade, se eu não participei, se ele não tem qualidade, porque quando se pergunta se a escola é para todos, é para todos. Então, se é para todos, porquê é que estamos a colocar o enfoque numa minoria que faz com que a maioria não possa aprender em condições? Se é para todos, é para todos. Não vamos discriminar uma maioria que está impedida de poder ter melhor qualidade da educação por força de uma minoria. Depois, todos nós sabemos que a escola tem que preparar para a vida em sociedade. Mas a sociedade tem regras. Porque vamos dizer que o Estatuto do Aluno é punitivo porque passou a ter faltas justificadas e injustificadas? Então vamos ter que explicar que a assiduidade não é importante, que a pontualidade não é importante, que não é importante o empenhamento do trabalho, etc. Ou seja, vamos criticar tudo aquilo para o qual nós não colaboramos. Isso não é possível. As medidas serão boas se responderem às necessidades e serão más se não responderem. Agora, o facto de termos recuperado as faltas injustificadas, isso é punitivo? Então vamos dizer a um aluno que se esforça todos os dias por ir à aula e outro que vai para a praia, que não vamos diferenciar o tipo de faltas e de ausências quando um está doente ou quando o outro se vai divertir deliberadamente, porque isso não é correto? Na vida em sociedade não há essa regra? Quando nós estamos a responsabilizar os alunos, isso é punitivo? Quando estamos a responsabilizar os encarregados de educação, isso é punitivo? Quando estamos a exigir mais autoridade para os professores, isso é punitivo? Então tudo é punitivo em sociedade. E, portanto, não pode haver regras. E, portanto, nós temos que manter uma situação
em que quem quer aprender tem que pedir autorização a quem não quer aprender. Não, não é esta escola que nós queremos. Nós queremos uma escola que contribua para a qualificação dos portugueses, sem exceção. E aqueles que não respeitarem as regras sociais instituídas terão que ter um tratamento diferenciado. Não tem nada a ver com punitivo. Tem que se ajustar. Eu comecei a nossa conversa... Eu acho que qualquer dia vamos fazer aqui outra vez, com todos um programa só sobre esta parte aqui. Eu acho esta parte aqui interessantíssima. Se só esta parte estava um programa. Só esta parte estava um programa. Eu acho esta parte importantíssima. Eu agora só meti aqui esta agenda, porque senão depois não tenho os 3 minutos para falar sobre... Claro, sucesso. Claro, eu acho que isto é importantíssimo quando falamos... As coisas sem paz social não funcionam. Na relação que há na escola, na relação que há com a educação. Eu não quero ir por aí, porque senão... A educação é um tema, e foi por isso que eu comecei esta intervenção por dizer que a qualidade das propostas apresentadas está muito para além de quem as apresenta. E a educação exige que haja um compromisso alargado de todas as forças políticas, sem mistificação. Porque nós sabemos bem aquilo que tem que ser feito. Cada um de nós sabe aquilo que tem que ser feito. Para o bem do país. Se nós chegamos onde chegamos, é porque as coisas não são perfeitas. E, portanto, temos que as alterar. Se, com tudo aquilo que nós queremos dizer sobre a educação, queremos fazer ver que está tudo bem, ou que está bem quando sou eu que o digo, então nós não vamos conseguir ter o consenso alargado que permita, efetivamente, que os alunos possam qualificar-se no sistema educativo português. E agora? Posso lá? É preciso, relativamente à lei laboral, é preciso, independentemente do acordo que está assinado pelos 3 partidos que já foram nomeados, independentemente disso, é preciso, efetivamente, fazer uma racionalização dos meios que estão disponíveis para a educação. Há muito desperdício ainda na educação e fora da educação. Há muito dinheiro que ainda se pode deixar de gastar mal para se passar a gastar bem. E esse é o trabalho de quem entrar. Quem entrar vai ter que perceber onde estão os desperdícios e onde é que se pode colocar. Uma coisa é certa, a educação, quer o ensino superior e a investigação científica, são a porta de saída para a crise de qualquer país. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar em amplos consensos na educação, no ensino superior, porque é preciso racionalizar a oferta. Nós somos um país pequeno com uma proliferação de estabelecimentos de ensino superior e essa proliferação não é favorável à criação de massa crítica para podermos ter... Porque a disputa neste momento já não é dentro do próprio país, é com outras universidades e temos que olhar para a investigação científica porque vai ser o suporte de algumas áreas de atividade económica, principalmente para lançar o setor exportador. Portanto, vamos ter que ter consenso sobre a lei laboral, na mesma linha do acordo que está assinado, da racionalização das despesas, vão ter que ser dados sinais para que os pais possam efetivamente poder participar mais na vida da escola. Mas não é o único recurso. É preciso efetivamente, na base da autonomia das escolas e da consolidação dos projetos educativos, que se entre também pelas escolas de pais. É preciso que haja formação de pais para ser dado efetivamente o que falávamos há pouco, que é um valor social à educação. Agradeço imenso terem vindo, foi muito importante. Acho que foi um debate extraordinário e vamos ver o que vai ser a educação. Obrigado. Obrigado.